Intenso, intenso, profundo, profundo, bem alto, é o seu amor. Excelso, excelso, supremo, oh, incomparável é o seu amor. Jesus me amou tanto. Olhando para a câmera lá, né? Muito bom. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que bom que você está conosco nessa live. Agradecidos a Deus pela sua vida. Agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela sua casa. Felizes por mais um encontro nosso agora através da live. E queremos louvar a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado e creio que Ele continua lhe guardando e lhe abençoando. Nós temos hoje uma palavra de Deus para os nossos corações e eu gostaria de ler com você um texto da palavra de Deus que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e os versos 8 e 9. Eu quero ler com você, eu vou repetir 2 Coríntios, capítulo 4, e os versos 8 e 9, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Glória a Deus, glória a Deus. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. E eu estava pensando justamente o que falar nessa live, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, até mesmo diante de tudo que nós temos vivido, temos passado, e nós temos nesse texto palavras de bênçãos e de vitórias para a minha e para a sua vida. E é interessante que, analisando mais uma vez um pouco da vida do apóstolo Paulo, nós vamos perceber um homem vitorioso em meio a tantas adversidades, problemas e lutas que ele passou. E eu queria trazer um tema a essa reflexão nessa noite, dizendo que o poder para vencer vem de Deus. Amém? O poder que eu e você precisamos para vencer nesse tempo do fim, esse poder vem de Deus. E não foi e não é diferente na vida dos vencedores e na vida dos nossos irmãos do passado, como o apóstolo Paulo. E é interessante que, lendo esse texto, nós estamos diante de um paradoxo. É interessante que parece que esse texto, esses dois versos, eles se contradizem. Esses dois versículos, eles apresentam uma série de contrastes, crises confrontadas com vitórias. Porque na verdade ele passou por tudo isso, mas nós vamos perceber o apóstolo saindo dessas crises e situações difíceis, vitorioso, para a glória do nome do nosso Deus.
Eu me empolgo em falar sobre isso, porque estamos vivendo nesse tempo de dificuldade, onde muitas pessoas têm se apegado à palavra desânimo para desistir da vida cristã. Tem se apegado a essa palavra, uma palavra negativa, para justificar a sua ausência, a sua falta de adoração a Deus e de compromisso com Ele. Mas esse homem de Deus, ele vai dizer que em tudo somos atribulados. A primeira parte do verso 8, ele vai dizer: em tudo somos atribulados. E será que hoje nós não estamos vivendo um tempo de tribulação? Quantos de nós temos sido atribulados nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo? E é interessante que no original essa palavra atribulado, ela vai expressar o seguinte: em tudo somos pressionados, oprimidos. É interessante que o apóstolo, ele também passou por situações de pressão e de opressão. E parece que esses homens da Bíblia, olhando para eles e para as suas biografias, parece que eles, por serem homens de Deus, santos homens de Deus, parece que eles não passaram por tantas coisas desagradáveis. Mas esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada, ela vai falar justamente o contrário. Mas esses homens, em meio a tudo, foram vitoriosos. Mas ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não deixo a angústia tomar conta de mim. A parte B, quando ele vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Louvado seja o nome do nosso Deus. Paulo, em meio a tudo, não permitiu que a angústia tomasse conta do seu coração. Ele não permitiu que a angústia prevalecesse. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Jesus a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ele vai continuar no verso 8 desse texto, na parte C, ele vai dizer: perplexos, ou seja, sentir-se desorientado, estar em dúvida, estar muito perturbado. Olha, irmãos, o que esse homem passou. E isso não foi só em um momento, não. Mas aí ele vai dizer: mas não desanimados, ou trazendo para o singular, mas não desanimado. E eu disse anteriormente que muitas pessoas, elas têm se apegado a essa palavra desânimo. E às vezes eu fico pensando, por que existe uma minoria que está sempre firme? Será porque que existe uma minoria que essa palavra não faz parte do seu dia a dia ou do seu vocabulário? Será que é porque elas são melhores? De forma nenhuma. Porque Paulo, ele vai dizer que dos pecadores ele é o pior dos pecadores. Por quê? Que tantas pessoas têm se apegado a essa palavra
e tem essa palavra como uma prática de vida. Explica melhor, pastor. É que tem pessoas que, infelizmente, e eu estou me referindo a cristãos, eu não estou falando às pessoas lá fora, em que vivem, infelizmente. E eu disse aqui na igreja, para nós tomarmos cuidado com essas pessoas, porque elas estão contaminadas de forma negativa. O negativismo, ele é terrível. E principalmente essa palavra desânimo. Nós temos que olhar para a vida desse homem e de outros homens de Deus da Bíblia, em que, em meio a tudo, eles não desanimaram. E eu pergunto, qual é o motivo, a razão do seu desânimo? Eu gostaria que nós lêssemos a biografia desse homem e comparasse a realidade dele à nossa realidade. Na verdade, queridos, nós tínhamos é que estar muito bem e muito firme. Me permita falar isso, eu estou falando isso com amor. Porque esse homem, a história dele é uma história de muitas dificuldades. Mas ele vai falar para mim e para você, perplexo, porém não desanimado. Eu já disse, ele se sentiu desorientado, muitas vezes em dúvida de tudo, muito perturbado por tantas situações desagradáveis que ele viveu, que ele passou, mas ele não permitiu que o desânimo tomasse conta ou fizesse parte do seu dia a dia. E ele vai continuar dizendo: perseguidos, porém não desamparados, lá no verso 9. A palavra perseguidos ou perseguido significa excluído, expulso, caçados. Foi o que esse homem fez. Foi o que esse homem, na verdade, ele viveu. Excluído, expulso muitas vezes, a ponto de ser morto. E muitas vezes excluído, expulso e caçado por causa da sua mensagem. Por causa da mensagem da cruz. Por causa da mensagem desse livro sagrado, a palavra de Deus. E quando ele fala sobre estar sendo perseguido, excluído, expulso, ele nos dá a entender a oposição que não só Roma, mas a geração da sua época, os religiosos, aqueles que se levantaram contra ele e os discípulos, perseguindo-os a ponto de prendê-los e matá-los literalmente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas ele vai dizer também: perseguidos, porém não desamparados. E quando ele fala não desamparados, ele está dizendo não esquecido, não abandonado. Não esquecido por quem? Não abandonados por quem? Pelo Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, principalmente aqueles que querem viver uma vida piedosa, e a palavra de Deus, ela vai dizer que aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Aqueles que querem viver uma vida hoje, nessa geração, uma vida consagrada,
uma vida voltada para esse livro sagrado, não será diferente. O mundo vai fazer o que, pastor? Vai excluir. Às vezes você é excluído do próprio meio cristão. Às vezes você é excluído do próprio grupo que você faz parte. E às vezes você é expulso, caçado literalmente. Porque você ama e segue a Jesus. E ele vai dizer, abatido. E essa palavra no grego significa catabalo, que quer dizer lançar por terra, derrubar. Glória a Deus. Mas ele vai dizer, mas não destruído, não arruinado. Ele vai dizer, em tudo, em meio a tudo isso, eu não pereci, eu não morri. Aleluia. Essa é a posição desse homem. E o grande segredo de tudo isso, esse homem era um vencedor, louvado seja o nome do Senhor, e foi um vencedor, porque o poder para ele vencer e para ele escrever tudo isso que nós estamos avaliando nessa noite, o poder, ele veio do Senhor, louvado seja o nome dele. E é justamente isso que nós queremos analisar para sabermos qual era o segredo de Paulo, ou qual foi o segredo desse homem para ter uma vida vitoriosa. E é engraçado, amados, que Paulo, ele sempre se lembrava de quê, pastor? Do amor e das misericórdias do Senhor. Você não vai vencer na força do seu braço. Nem você e nem ninguém. Nós não vamos vencer, queridos, esse mundo tenebroso na força do nosso braço. Nós não vamos vencer com o nosso intelecto. Nós não vamos vencer com a nossa teologia própria, com o que nós achamos, com o nosso achômetro. Não, nós vamos vencer. O grande segredo da vitória de Paulo é que ele, louvado seja Deus, ele se lembrava sempre do amor do Senhor e das suas misericórdias. O capítulo 4, e agora eu quero lhe convidar para nós lermos o verso 1. É o contexto dos versos 8 e 9. Ele vai dizer, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Eu vou repetir, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, ele foi vitorioso. O segredo dele é porque ele sempre se lembrava desse amor e dessa misericórdia do Senhor. Isso significa dependência de Deus. Outra coisa, Paulo, ele tinha a motivação certa. Sabe por que muitas pessoas têm ficado para trás? É porque elas estão com a motivação errada nos corações. É muita gente dentro das igrejas, mas a motivação está errada. A motivação não está certa. Capítulo 4 e o verso 5, ele vai dizer o seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vasos, servos por amor de Jesus. As suas pregações não eram
baseadas em filosofias, em ideias humanas, mas eram cristocêntricas. Louvado seja o nome do nosso Deus. E sabe por que nesses últimos dias tem muita gente dispersa, se perdendo? É porque foram alimentados por uma teologia fraca, por uma teologia totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina. Então, o grande segredo desse homem também foi, ele tinha uma motivação certa. Glória a Deus. Os ouvintes de Paulo, os discípulos de Paulo, glória a Deus, amados, eles se firmaram, eles tinham base teológica, base bíblica. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração. Paulo tinha a motivação certa. Aleluia. Outra coisa que nós percebemos é que no meio das lutas e dificuldades, ele aprendeu a aceitar as suas limitações. Eu vou repetir, no meio das lutas e dificuldades, ele aprendeu a aceitar as suas limitações. O capítulo 4 e o verso 7, ele vai dizer o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, e não o de nós. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, e não o de nós. Ele está aqui reconhecendo, aleluia, que como um vaso de barro, você entende? Por que eu falei que não é na força do nosso braço, que não é na força do nosso intelecto, que não é, querida irmã, nos nossos achômetros, na nossa teologia fraca, daquilo que nós imaginamos e pensamos, mas é no poder de Deus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Paulo estava reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que ele era simplesmente um vaso de barro. Glória a Deus. Então muitos se frustram porque não olham para si mesmo, não reconhecem, não é? Que não reconhece as suas limitações, não reconhece que tudo vem do Senhor e que tudo é para o Senhor. Louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria de fazer um apelo nessa noite a todos nós que estamos assistindo essa live. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pare de andar com um tanque vazio. É um outro grande problema. É muito crente, é muito servo e serva de Deus andando de tanque vazio. Pastor, explica melhor. Quando o tanque está lá já na reserva, o que acontece? Logo o combustível ele acaba. E muitos de nós estamos andando como? Na reserva, ou quase acabando o combustível. E o combustível que nos move e que nos faz triunfar, se queremos esse poder, louvado seja o nome do Senhor, para vencer, esse combustível que nos move é a palavra de Deus. Nem eu nem você, querida irmã, nós vamos vencer
se nós não nos abastecermos com esse combustível que você vai dizer, pastor, espera aí, mas isso, o senhor está falando de combustível, é de uma forma, não é? Eu estou ilustrando, porque a palavra, ela é pão, não é? Ela é o nosso alimento. A palavra, Jesus fala que ele é o pão da vida. A palavra de Deus é aquilo que nos alimenta, que nos sustenta, que sacia a nossa sede. Eu estou usando uma linguagem aqui figurada para você entender melhor. Porque carro é uma coisa que nós estamos todo dia andando. E se a gente não botar combustível, o que acontece? Ele vai parar. Quem sabe está faltando na sua vida, querido. Quem sabe esse combustível que é a palavra de Deus, alimentar dela diariamente. Quem sabe o que está faltando é o combustível da oração. E é tão triste, porque quando nós fazemos uma convocação à igreja, convidamos a igreja para a oração, são poucos. Existe um remanescente, existe aqueles que ainda não se dobraram, mas em relação à quantidade de pessoas que estão aos domingos nos cultos, os cultos de oração nas igrejas, são sempre os mesmos que estão ali. Mas você vai observar que esses que estão ali são aqueles que estão perseverando, porque entendem que precisa do combustível da palavra de Deus, precisam do combustível da oração, precisam do jejum. Louvado seja o nome do nosso Deus. E também precisam estar aonde, pastor? Sendo assíduos nos cultos, principalmente nos cultos de oração, nas convocações de oração. Esse era o segredo da vida desse homem, do apóstolo Paulo. Era uma vida consagrada a Deus. Por isso, demos esse título, que o poder para vencer, ele vem de Deus. Sabe, queridos, eu e você, nós precisamos, nesses últimos dias, nesse tempo triste de pandemia, nós precisamos estar motivados, e a nossa motivação vem do Senhor, a nossa motivação vem da palavra. Não é diferente nessa reflexão que fizemos sobre essa fala de Paulo no capítulo 4, os versos 8 e 9. Na verdade, a motivação dele foi o Senhor. A motivação dele sempre foi o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Precisamos estar motivados. Precisamos mais do que nunca estar com o nosso tanque cheio. Glória a Deus. De que, pastor? Cheio da palavra, cheio de oração, nas consagrações do jejum, na assiduidade aos cultos. Tem pessoas que ficam um mês sem aparecer na igreja. Pastor, o senhor está... Não, queridos, é preocupação. É preocupação. Se sairmos do meio do rebanho, nós vamos nos perder. Não adianta. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que nós não devemos deixar de congregar. E o congregar, ele é tão importante, que Jesus, homem, todos os sábados, estava na sinagoga. Pensa num camarada bom, de culto era Jesus. E eu pergunto, somos melhores do que ele? Jesus estava todos os sábados nas sinagogas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele é o meu e o seu maior modelo. Pastor, e por que essa palavra? É porque como pastor nós precisamos
lhe dar direção. Precisamos lhe alertar. E não é porque é para você, o pastor também, que deixar de orar, o pastor que deixar de jejuar, de ler a Bíblia e de criar sua teologia e não congregar, ele também vai perecer, queridos. Aqui não é uma fala para apontar, não. Essa palavra é para todos nós. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos estar motivados. Eu quero ler com você Isaías capítulo 40. Amém? 40 de Isaías. É um texto muito conhecido, que ele vai dizer o seguinte. Olha que coisa maravilhosa, o verso 31. Ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quem sabe você está precisando de um renovo, de uma motivação. Busque esse renovo, essa motivação no Senhor. Aleluia. E é interessante, nós queremos concluir dizendo que Paulo, ele mantinha os seus olhos fixos no alvo, ou seja, Paulo, ele era focado. É engraçado que as pessoas, elas têm se focado em tantas coisas, menos naquilo que é eterno. Nesse mesmo texto que nós lemos, vamos voltar a ele, os versos 17 e 18 do capítulo 4, ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo tinha um alvo. Paulo era focado, aleluia. Mas o foco dele era nas coisas do Senhor. Se você tem focado, colocado os seus olhos, ou priorizado focar a sua vida em outra coisa que não seja o Senhor, infelizmente eu preciso dizer que você precisa mudar o seu foco. Para você vencer, para você sair vitorioso nesse tempo difícil, você e eu precisamos estar focados no Senhor. Foco. Paulo aprendeu a viver focado mesmo em meio às lutas e provações que fazem o quê, pastor? Que fazem parte da vida cristã. Romanos capítulo 8. Eu quero agora concluir. 8 de Romanos 37 a 39. Ele vai dizer: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, glória a Deus, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Paulo estava focado, queridos. E ele não abria mão
daquilo de mais precioso que ele recebeu, que foi a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Guarde essa palavra, reflita nessa palavra. Glória a Deus. Não permita que nada roube aquilo que o Senhor já te deu, aquilo que você já conquistou. Não permita que o mundo, com as suas propostas, tire você do alvo, que é Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Eu quero orar com você. Tire essa palavra de desânimo do seu vocabulário, de dentro da sua casa. O seu filho está ouvindo, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa. Essa palavra não cabe dentro de um lar que está esperando Jesus. Essa palavra não cabe no vocabulário daqueles que estão esperando Jesus, que está às portas e que está voltando. Receba com amor, receba com carinho essa palavra, essa reflexão nessa noite. Eu quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos, porque temos tantos exemplos de homens que não se prostraram, homens que propuseram viver uma vida segundo a tua palavra. Homens, Senhor, que deixaram exemplos para a nossa geração, não só a geração em que eles viveram, mas a nossa geração principalmente, onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão morrendo, onde as pessoas, Senhor, estão desesperadas, onde muitas delas se encaixam nesse texto que lemos, os versos 8 e 9 do capítulo 4 de 2 aos Coríntios. Mas que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor toque, que o Senhor levante o meu irmão, a minha irmã, que o Senhor traga ânimo, aleluia, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha repreender todo desânimo, toda e qualquer ação no mundo espiritual que luta contra ele e contra ela. Fortaleça, Jesus, o meu irmão, a minha irmã. Fortaleça esse lar. E onde essa live chegar, Senhor, onde a tua palavra chegar, que essas vidas sejam tocadas por essa palavra que Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus. É no teu nome que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe. Continuaremos na quinta-feira com a nossa live e no próximo domingo. Estamos aguardando a liberação, tanto do nosso prefeito quanto do nosso governador em relação às igrejas. Mas enquanto não, nós contamos com você e que você possa compartilhar essa live com alguém, amém? Que está precisando de uma palavra de ânimo e de encorajamento. Deus nos abençoe, fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Sua graça me alcançou. Quem sou eu?